E aí, pessoal, beleza? Saudações a todos os roqueiros, metaleiros, colecionadores e geeks. Eu sou o Eduardo, falando aqui do canal Ei Bardo. E hoje eu gostaria de chamar uma premissa nova aqui pro canal. Já tem um tempo em que eu preparei um vídeo sobre um dos meus projetos favoritos dentro do Power Metal. E por causa de questões de tempo, de prioridades, eu acabei me enrolando bastante para começar a lançar esses materiais. E quero começar a fazer isso a partir de hoje, então. Já estou aqui devidamente trajado para falar sobre este projeto, então, projeto barra banda do grande vocalista e compositor Tobias Sammet, o Avantasia. Então, contextualizando para quem não conhece, a Avantasia é o projeto capitaneado pelo Tobias Sammet, o vocalista então do Guy, uma banda de grande relevância dentro do power metal alemão. E nesse projeto ele cria o que ele chama de uma ópera metal. O nome dos dois primeiros álbuns se chamam The Metal Opera Parte 1 e Parte 2, respectivamente. E aqui ele traz um romance histórico, por assim dizer. Ele pega alguns personagens que viveram na época medieval, alguns papas, monges, e cria uma história fantasiosa em que envolve religião, politicagem e magia, né? Como o próprio nome do projeto traz, ele traz bastante fantasia. Então é aquela questão que vários escritores atuais costumam fazer, né? Como Bernard Cornwell, Angus Donald, M.K. Hillman. Então eles pegam algum fato histórico, algum período histórico que aconteceu, agregam alguns personagens existentes, né, na história e também adicionam personagens fictícios e criam uma nova narrativa em cima destes fatos. Então o The Metal Opera Parte 1 da Avantasia, ele é exatamente isso. É uma história fantasiosa que o então compositor Tobias Sammet criou com alguns personagens, trouxe alguns personagens que existiram na história e durante todas as faixas do álbum ele vai desenvolvendo essa história e nos contando então a aventura de um personagem, do protagonista e alguns outros personagens até o final dessa suposta história. Hoje eu não vou entrar dentro de todo o conceitual que existe por trás da história do Avantasia. Eu pretendo abordar isso futuramente num quadro novo que eu estou criando aqui para o canal. Mas hoje eu gostaria de trazer para vocês então um comparativo de todas as versões que eu tenho deste disco do Avantasia. Tanto o Avantasia The Metal Opera Parte 1 quanto o Parte 2. Quero convidar vocês então, vamos à mesa para que a gente possa folhear todos os encartes e falar um pouco sobre o material que foi lançado para o Avantasia. Como prometido então, trouxe aqui todas as versões que eu tenho do Avantasia The Metal Opera Parte 1 e Parte 2. Que foi a primeira história, né? O primeiro projeto, inicialmente seria o único, depois com um pouco de empurrãozinho e motivação, Tobias Sammet continuou então esse magnífico projeto de Power Metal. Temos aqui então o primeiro lançamento, versão nacional da Rock Brigade, Laser Company Rock Brigade, Avantasia Metal Opera Parte 1, Avantasia Metal Opera Parte 2. Temos a versão de ouro, então um digibook em que vem as duas edições, e uma versão mais recente, foi lançada pela Valhalla Music, versão digipack, a edição Platinum. Metal Opera Parte 1, Metal Opera Parte 2. Vamos fazer então aqui uma comparação de todos esses lançamentos. Aqui então nós temos a versão nacional, primeira prensagem da Rock Brigade Laser Company. Ele foi lançado em 2001 e um ano depois foi lançado o Avantasia Parte 2, em 2002. Inicialmente eu acredito que era para ter sido um lançamento ou era para ser lançado juntos, e por questões de marketing ou questões financeiras
foram lançados separados. Vamos então ao Metal Opera parte 1. Essa capa aqui eu acho linda, esse escudo aqui, todas essas figuras aqui medievais. Essa aqui eu acho uma das capas mais bonitas que eu já vi. Contracapa então, músicas, tempo, registros e as participações especiais aqui já com seus personagens. Tanto os vocalistas quanto os músicos convidados. Então nós temos nesse primeiro disco Tobias Sammet como Gabriel Lehmann, Ernie, que já de cara todo mundo já sabia que era o Michael Kiske. Então temos o Ernie aqui como Lugaid Van Droy, o druida, Kai Hansen como Hagrid, o anão, David DeFees como o monge Jacob, André Matos, sem o E, erro de impressão aqui, como o elfo Edorain, Oliver Hartman como o Papa Clemens, Sharon Denadel, ou Dan Adel, como Anna Held, irmã do Gabriel, Rob Rock como o bispo Johann Adam von Bicken, e Ralph Zidirstek como Bailiff Falk von Kronberg, e o Timo Tolk como a voz da torre. A banda então era formada por Angel Richter nas guitarras, Markus Grosskopf nos baixos, Alex Horvath na bateria. Temos a participação de Frank Tischer, Norman Meritz, Tobias Sammet também nos teclados e pianos, e Jens Ludwig em algumas guitarras. Jens Ludwig que é o parceiro de guitarra no Edguy do Tobias. Mídia então, bem bonito aqui, um caldeirão. Temos aqui a nossa contracapa da parte traseira, um zoom, né, uma parte recortada da capa do CD. E o encarte. O meu, como vocês podem ver aqui, ó, tá um pouco gasto de tanto tirar. Ele é um encarte relativamente grosso, né, então é difícil não machucar essas bordas. Vamos para o encarte então. Aqui temos uma foto autografada entre aspas, né, do nosso querido Toby. Uma mensagem que ele mandou aqui para os fãs, explicando um pouco do projeto. Ficha de produção então, temos aqui a lista das músicas. Lista de produção, produzido por Tobias Sammet, co-produzido por Norman Meritz, que é o pianista, né, convidado. Todas as músicas compostas por Toby. A história escrita por Toby, com cooperação de René Fandrey. Gravado no estúdio Rouen, na Alemanha. Engenheiro de som foi Norman Meritz, o mesmo tecladista e coprodutor. Mixado no Finnvox Studios na Finlândia, by Mikko Karmila. Na década de 2000, era bem comum os discos serem mixados aqui no Finnvox. Eu acho que foi ou talvez ainda seja, um dos principais estúdios do gênero. E foi masterizado pelo Mikas Jussila, também no Finnvox. A capa é do J.P. Fournier, né? Jim Pascal Fournier, um artista muito bom que agora tá preso, eu acho. Acho que ele matou o pai dele a flechadas recentemente. Então, concepção e design desse encarte que estamos vendo aqui pelo Toby mais o Nils Wasko, publicado pela F Music, e fotos de Alex Kuer. Aqui a gente tem o resto das informações, onde cada vocalista gravou suas passagens. E temos aqui então o início da saga. As letras então, temos o prelúdio, que é a introdução instrumental. Primeira música, Reach Out for the Light, participação do Michael Kiske, aqui temos ele nos refrões. Serpents in Paradise, Malleus Maleficarum, que também é uma passagem interpretativa, não é uma música, né? É uma semi-intro para Breaking the Law. Farewell, The Glory of Home. A New Dimension, que também é uma introdução para Inside, no momento em que eles passam, né, do mundo real para a Fantasia. Então Inside, nossa semi-balada. Então, Inside, Sign of the Cross, The Tower e, encerrando o álbum, The Tower. Em seguida a gente tem então o início da história, em que tem toda a narrativa, né, ou romance
que acontece, para entender um pouco mais sobre a história, o que está acontecendo com os personagens. Temos um sumário de cenas aqui também. Toda a história bastante detalhada, né? Com atos, cenas, até uma visão bem teatral desse projeto. To be continued, porque teremos uma segunda parte. Uma foto então aqui do Tobias, produzida aqui com uma roupa... Né? Nos anos 2000, o Power Metal, os músicos eles usavam bastante, né, essa questão de vestir roupas renascentistas ou de cunho medieval para fazer suas fotos. Temos aqui a parte de agradecimentos, então, dos envolvidos. Um pouco aqui de divulgação de patrocinadores e parceiros. O single que foi lançado com a música Avantasia, essa é a capa do single. E, mais uma vez, então, informações de convidados, quais faixas eles participam. E mais uma foto aqui, toda a modelete do Tobias Sammet, ainda com seus cabelões. Um ano após, então, e bem aguardado, temos a segunda parte do Metal Opera, da Avantasia. Essa capa aqui eu já não acho tão bonita quanto a primeira. Acho bem feita, tem aqui uma clara inspiração em Senhor dos Anéis. Aqui uma paisagem de gelo, temos uma torre, alguns personagens aqui, um mago no livro, um mago épico. Eu acho bem bacana essa arte aqui, como uma arte assim de fantasia, mas obviamente não chega aos pés da primeira. Gosto que tem aqui esses elementos que já tinha na primeira, né? Uma moldura aqui, acho bonito até, mas não acho que essa capa teve o mesmo impacto da primeira. Aqui atrás, então, temos novamente a lista das músicas e os Avantasians, os participantes do projeto. Temos, então, aqui, repetindo, interessante dizer que o Michael Kiske aqui, né, todo mundo já percebeu que era ele decidiu abandonar o pseudônimo de Ernie e mostrar que é ele mesmo. Já foi corrigido o nome do André Matos, né, antes sem o E, agora aqui o E com seu acento. E temos a adição de Eric Singer em algumas baterias. Importante nessa edição porque no próximo disco Eric Singer é o baterista da suposta banda do disco. Então, temos aqui o CD. Esse zoom aqui eu já não achei tão interessante, ele pega essa parte aqui e o anão, né, o possível Hagrid, o anão tá fazendo uma cara meio duvidosa. Temos aqui o Saruman. Eu não sei quem é que é para ser esse personagem exatamente, porque todos eles foram desenhados como elfos, e a gente só tem um personagem elfo, né? Mas me lembra bastante assim a figura do Saruman, um feiticeiro barbudão com cara fechada e seu cajado. E vamos para o encarte. Esse aqui ele é um pouco mais fino, então ele não está tão machucado nas bordas como a minha primeira edição. Sem falar também que este aqui eu escutei muito menos do que o primeiro. Eu demorei até para ter a versão física deste álbum. Temos aqui então outra foto autografada do Tobias e as letras das músicas. Os itens de produção, aqui bem menores, né? E temos as faixas Seven Angel, uma música bem comprida, No Return, The Looking Glass, In Quest for, The Final Sacrifice, Neverland, Anywhere, The Chalice of Agony, Memory, Into the Unknown. E aqui nós temos então a continuação da história, né? A sinopse com os atos. Uma foto da banda. Então aqui temos a primeira foto de toda a banda, né? Que tocou as músicas reunidas. E uma parte aqui de merchandise. Aqui outra foto da banda. E aqui o merchandise. Além, né, do primeiro CD do Avantasia, temos Por Que Não, até então lançada a discografia do Edguy, que é a banda, ou era a banda principal do Tobias Sammet na época. Esse encaixe aqui eu acho mais simples, não acho tão bonito quanto o primeiro, mas funciona, tá?
Lançado em 2008, então, uma versão comemorativa com os dois álbuns do Avantasia juntos. Acho que faz mais sentido mesmo ter os dois álbuns juntos, até porque eles são uma história fechada. Inicialmente, eles foram gravados praticamente juntos, o que eu não entendo porque o primeiro é tão melhor que o segundo, em questão até de história, narrativa, mas Avantasia aqui a versão de ouro, né? Golden Edition, é um digibook. Vamos tirar ele do plástico. Aqui uma versão capa dura, lombada. E a parte traseira, então, separado com a parte 1, as 13 músicas da primeira parte, e a parte 2, as 10 músicas. Temos aqui um bonus track exclusivo, acho que é mais fácil de achar hoje em dia, até nas outras versões que eu vou mostrar depois. Mas então a versão, o single para as rádios da música Avantasia, e bônus track para a parte 2, temos Sign of the Cross ao vivo, foi gravado durante o show do Xamã Ritual Live, em que o Tobias Sammet fez uma participação e eles tocaram Sign of the Cross, e temos também em vídeo esse mesmo recorte do show. Aqui temos então o primeiro CD, todo dourado, mídia dourada também, bonitona. E o encarte, então, aqui uma capa transparente. Temos o escudo que não foi bem renderizado, o escudo da capa. Ele teve que virar um vetor, né, bem simplificado para que virasse essa mancha. Gosto mais da versão da primeira capa, em que ele é realmente uma pintura. Temos, então, a foto autografada pelo Tobias Sammet. Aqui, aquela mensagem que ele tem no primeiro CD, então, para os fãs. Algumas fotos. Essa aqui é uma foto de divulgação do Avantasia Parte 1, sei porque já vi pôster com essa jaqueta zebrada dele, que ele usava bastante esse estilo aqui na época dos anos 2000. E temos aqui uma parte bem interessante, que não tínhamos no primeiro CD, que são as músicas comentadas. Então, para cada música, ele traz aqui um comentário, o que ele pensava na época, o que ele pensou sobre os convidados. Bem interessante. Isso aqui é uma parte que traz um valor significativo para essa versão, sabe? O que o artista pensou quando escreveu cada música, quando pensou nos convidados. Gosto muito dessa parte. Mais algumas fotos aqui que foram adicionadas ao encarte. E temos as letras, então. Seguindo aqui, Farewell, The Glory of Home. Aqui encerra, então, a primeira parte. Temos mais algumas fotos aqui de divulgação da época, da banda, do Tobias. Aqui a história, a primeira parte. Aqui encerra, então, o primeiro CD, a história do primeiro CD, mais algumas fotos de divulgação. E aqui começa o segundo CD, The Seven Angels, No Return. Todas as letras em sequência. E a história, né, a segunda parte, que encerra a história do álbum. Mais algumas fotos aqui da banda e do Tobias. Fotos de divulgação que ele fez. Uma entrevista com o Tobias Sammet. Aqui ele falando sobre os convidados. Ó, a entrevista foi feita em janeiro de 2008. Então foi feita no ano do lançamento dessa versão. Talvez feita para essa versão. Aqui a ficha de produção. As capas aqui dos álbuns. Tá meio sépia aqui, perde um pouco os detalhes, mas dá para ver então a torre. Mais uma ficha de produção então. E o segundo álbum, The Metal Opera Parte 2, também dourado. Uma versão bem bonita, os dois álbuns juntos. Capa dura. E seguindo então a versão de platina do Metal Opera Parte 1 e Parte 2. Essas versões aqui são nacionais, foram lançadas pela Valhalla Music em 2019. Ambas, então, acredito que foram lançadas juntas. Então, versão de platino nacional,
é um digipack. Temos aqui atrás também a mesma diagramação que a gente tem no primeiro disco. Então, as faixas à esquerda, convidados à direita. Aqui alguns selos. Lombada. E abrindo, sobre a capa, ela tem uma moldura preta. Então, ambas as capas vão ter uma moldura preta com essas linhas aqui. E abaixo do título, a versão, né? No caso, Platinum Edition. Aqui funcionou, porque nessa capa a gente tem as laterais escuras, mas na segunda capa já ficou um pouco distante. Tem duas aberturas aqui, né? Duas dobras. Temos aqui a parte que aparecia atrás do CD na primeira edição. Aqui a continuação da imagem, ou seja, fizeram um recorte da parte de baixo do álbum. A foto do Tobias Sammet na primeira página, talvez, né? Não sei se chama isso de página. O CD, ele é branco. Achei bem bonita essa versão aqui. Mídia prateada. E o encarte aqui dentro. Então, o encarte repete a capa, segue a moldura. Aqui atrás nós temos um recorte do escudo, que eu acho muito legal esse escudo, por sinal. Ele é bem bonito mesmo. Que é a versão de pintura, no caso, né? Dá até para ver aqui algumas texturas. Também dentro da moldura. E o encarte. Aqui ele já começa pela história. Então ele vai falar um pouco sobre a história, a sinopse, onde acontece, como começa. Então, temos aqui o ato 1 e a ordem das sequências, né? Das cenas. Encerra então com a frasezinha To Be Continue. O texto da história é igual em todos, tá? Não tem nenhuma alteração. E aqui as letras. Eu não gostei muito de dentro do encarte ter essa moldura aqui das duas linhas, tá? Eu acho que na capa até ok, mas aqui dentro não precisava. Até porque ele mostra que as margens aqui não foram iguais. Aqui a gente tem mais espaço do que aqui. Mas enfim. Seguimos então as letras aqui em ordem, né? Não muda nada dos outros textos das outras versões. E aqui temos também os comentários do Tobias Sammet em relação a cada faixa. Isso que eu gostei bastante na versão de 2008, eles o trouxeram de volta. Então, quem curte assim o projeto e quer saber curiosidades e informações sobre cada faixa, essa parte aqui é inestimável, sabe? Aqui, o que ele esperava de Serpentes in Paradise, ele até puxou aqui que ele queria alguns gritos à la Eric Adams, sabe? Nada mais justo do que trazer David DeFees para fazer uma linha estilo Eric Adams. Então, cara, curiosidades muito legais sobre as faixas e a produção das músicas. Finalizando então, ó, Tobias Sammet 2008, então eles pegaram as mesmas informações, o mesmo texto daquela versão especial de 2008. Temos aqui algumas fotos do Tobias e informações de produção e agradecimentos. Outro autógrafo aqui do Tobias Sammet. Metal Opera parte 1, versão Platinum. E por último, mas não menos importante, temos a versão então de 2019, a versão Platinum do Metal Opera parte 2. Aqui, como eu comentei, né, que a gente tem a moldura, mas essa capa aqui ela é mais clara, então ficou um corte aqui que eu achei um pouco desnecessário. Acho que de repente podiam ter trabalhado com algum shade, né, um degradê do mais escuro para mais claro, para ficar um efeito, uma transição melhor. Versão também Digipack. A parte de trás nós temos a parte esquerda aqui da diagramação as músicas e à direita as participações especiais. Os selos embaixo. Temos a mesma lombada da parte 1. O que eu gosto bastante, já devo ter comentado, né, que eu acho que se tu vai lançar um projeto que vão ser mais de um CD, faça as lombadas com o mesmo estilo para quando os CDs estiverem alinhados um no lado do outro, tenha uma certa consistência nessas lombadas. Abrindo então aqui,
mesma quantidade de dobras que a gente tinha no primeiro, né? Vão ser 2 dobras. A foto da banda, então centralizada aqui. Temos aqui alguns recortes da capa, CD branco também, com a mídia prateada. E o encarte. Esse encarte aqui vai seguir o mesmo padrão do primeiro, provavelmente eles foram feitos juntos, então temos a repetição da capa com a moldura, e atrás a moldura também e um recorte aqui, o Saruman. Recorte meio tosco, né, porque cortaram aqui o chapéu do cara, eu acho que eles podiam ter focado melhor aqui, de repente ter dado um zoom out para pegar maior esses 3 personagens, ou pelo menos ter botado ele mais para baixo para que não tivesse esse recorte grosseiro. Minha opinião, tá? Mas vamos lá então. Começamos então a continuação da história. Então nessa versão a história está antes das letras e não depois das letras. O que faz sentido, porque aqui a gente contextualiza melhor o leitor. Mas temos aqui a história primeiro. Aqui uma fotinho da banda. E as letras. Também sequencial, mesmo texto que a gente tem nas outras versões. Assim como no encarte do primeiro, todo o background, né, o fundo, eles são recortes da capa em zoom com uma opacidade em fundo preto, né? Então a gente tem aqui as imagens, mas com um certo contraste com as letras brancas. Seguindo então as letras. Encerrando em Into the Unknown, temos outra foto da banda, a ficha de produção, os agradecimentos do Tobias Sammet. Os comentários por faixa, então o que ele acha de cada música. Interessante que ele diz aqui do Kelly Safiagni, a nice song, not a great one, but a solid one. Ou seja, ele acha uma música legal. Nenhuma música de grande destaque, mas também não é uma música fraca. Interessante porque essa aqui é a música que ele toca com o Ed Guy nas turnês, quando toca um Avantasia. É Avantasia e Kelly Safiagni, se não me engano, que ele costumava tocar. Então é isso. Versão Digipack nacional do Platinum Edition. Então é isso. As 3 versões que eu tenho do Avantasia The Metal Opera, parte 1 e parte 2. Um projeto que realmente revolucionou o metal, o power metal, principalmente no início, né, da década de 2000. Virou uma grande referência para diversos outros projetos que foram lançados. E em breve muito mais materiais do Avantasia, esse projeto que eu gosto pra caramba. Então esses foram os meus materiais de Avantasia. Como vocês podem ter visto, bastante completos. Gosto muito do projeto, por isso faço questão de ter todas essas versões. E continuem acompanhando aqui o canal. Em breve, como eu comentei no início do vídeo, teremos vídeos em que nós vamos abordar todas as histórias de todos os álbuns do Avantasia, um a um. É algo que eu tenho bastante interesse, que eu gostaria de trazer para vocês. Temos aqui embaixo também o link para a playlist com diversas músicas de álbuns que foram apresentados durante o vídeo. Então, com certeza, vocês vão encontrar muito do The Metal Opera fechado, tanto parte 1 quanto parte 2. E convido vocês também a conhecer o Instagram do Eibardo, onde eu posto com alguma frequência algum álbum que eu estou ouvindo no momento. Se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem adicionar informações novas, por favor, utilizem o espaço aqui embaixo para comentários, onde a gente pode criar uma boa discussão sobre o assunto. E vejo vocês muito em breve no próximo vídeo aqui no canal Eibardo.